Olha, para começar, né, esse livro, ele é bem diferente dos livros que a gente tem lido, assim. Tenho até os livros aqui na minha cabeceira. Ele é um livro mais metódico, é um livro mais para Uhum. business, bem voltado para business, mas bem legal, bem importante assim para os assuntos de gestão, voltado totalmente para inovação, voltado muito, já fala, né? O título, A Cultura da Experimentação. Esse é o título do livro, do autor Stefan Tonk, ele é autoridade em assuntos de administração e inovação da Harvard Business Review, professor, mestrado, cara, ele é super especialista nesse sentido. Fez várias pesquisas e ele apresenta nesse livro, empresas devem seguir, né, etapas, passo a passo, para que você implemente uma cultura de experimentação. Então, ele é bem voltado para métodos, para quem conhece métodos Lean, método Seis Sigma, ele não entra na parte ali estatística, ele fala de estatística, mas não é muito técnico. O que é um bom experimento? Então, ele vem apresentando lições e resultados que mostram aprendizados sobre fracassos e erros. Então, ele começa falando assim que erro é diferente de fracasso, né? O fracasso, você obtém aprendizados, né? Diferente dos erros. Os erros você não obtém. Então, ele traz esse ensinamento e ele nos mostra o quanto é importante uma cultura de experimentação aceitar o fracasso para que você possa considerar vários testes dentro da companhia, né? Eu vou aterrissando, tá? Um pouquinho mais. Você vai encontrar também com exemplos e casos reais, com resultados para aprendizados. Então, você sai com insights assim super interessantes para sucesso de projetos na companhia, seja independente do tipo de negócio, para você testar um novo produto, para você testar uma experiência nova com o cliente. Independente do negócio, você pode aplicar esse método que ele apresenta, que é experimentação escalável, né? Ele fala sobre a importância das empresas em realizar experimentos em grande escala. Então, por exemplo, ele traz a Amazon, a Booking, a Microsoft. Ele faz milhares de experimentos ao longo do tempo e ele explica aqui, ele traz esses estudos. Então, esses grandes nomes, né, a Amazon que a gente conhece, por exemplo, Tem a eles 3M trabalham. também, né? Oi? A 3M, se eu não me engano, ele cita no livro. Sim, também, que é um. Até tem o caso do post-it, né? O Aham. post-it ele exemplifica que se não fosse realizado o teste, se não tivesse essa cultura, você. Desculpa, gente. Se você não tivesse realizado essa cultura, o post-it ele não teria existido se não tivesse essa cultura de experimentação. É isso mesmo, Uhum. Ana. Tem a 3M também. E ele comenta que é preciso você investir em equipes para realizar experimentos. Então, a empresa que ela quer implementar a inovação, que ela quer implementar a cultura de teste de experimento, né, você precisa construir uma cultura junto com as equipes, de maneira que você valorize a ciência e os testes de inovação. Eu sintetizei aqui sete capítulos do livro. Eles são baseados em 7 capítulos, né? O primeiro capítulo ele apresenta uma visão geral dos fundamentos de experimentação, fatores operacionais para o sucesso da experimentação. No primeiro capítulo, você já deve ter lido, Luana, que ele fala do caso do iatismo na Nova Zelândia, que foi Uhum. uma vitória clássica da equipe que criou um padrão de processo no iatismo lá em 1995 e foi experimentado pequenas alterações no padrão. Cada vez que eles faziam alteração, eles aplicavam o aprendizado. E esse é um super caso assim de sucesso. Eles trazem nesse primeiro capítulo para exemplificar o poder da experimentação e o quanto o resultado é positivo. O capítulo 2, ele traz fatores que ajudam a organização a aprender com a experimentação. Ele fala de hipótese testável, respeito aos resultados. Então, quando fala de uma cultura de experimentação,
vai muito além de você só falar assim, ok, vamos colocar uma equipe para fazer testes. Não é só isso. A alta liderança, os stakeholders, a alta administração, eles precisam compreender que testes podem vir resultados negativos, né? Os conhecidos fracassos que ele menciona bastante. E desses resultados, pode ser que você precisa continuar fazendo, ou seja, a gente é muito acostumado na companhia, o padrão nosso, né? A gente aprendeu que, tá bom, eu vou testar, mas e se não der certo? Sabe, e aí começa esse medo, e é aí essa cultura de que você precisa respeitar o resultado, você precisa dessa abertura. Então, é um mindset bem diferente. É um mindset voltado para a inovação mesmo, né? Condições para realizar experimentos, também precisa ter recursos, né, para realizar equipes, materiais, enfim, se são empresas digitais, você precisa ter ferramentas para fazer essa realização. Você precisa ter confiança nos resultados, compreender, né, ele fala no capítulo 2 a diferença entre a causa e efeito, e também o valor dos experimentos. O quanto é importante, né, o valor, o impacto dos experimentos na companhia. No capítulo 3, ele fala dos fatores necessários para realizar experimentos online. Ele foca nesse aspecto. O 4 é o desenvolvimento da cultura da organização que valoriza. Aqui ele entra no aspecto comportamental, que é o que eu mais gosto, né? Esse assunto aqui é bem no capítulo 4. Eu estou sintetizando assim, porque de repente, se vocês gostarem de um mais do que o outro, vocês podem, né, de repente, escolher um capítulo. E curioso, no capítulo 4, na página 130, se vocês quiserem até marcar, ele fala de um fenômeno batizado em homenagem ao senhor Ignaz Semmelweis, que foi um médico húngaro pioneiro no combate à infecção pós-parto na Europa no século XIX. Olha que interessante, aqui falando sobre validação de testes de hipótese, o quanto é importante isso dentro de um processo de experimentação. Ele trabalhava no Hospital de Viena e ele descobriu que as febres das puérperas, que era uma doença fatal que matou milhares de mulheres na Europa no século XIX, era causada por médicos e estudantes que não lavavam as mãos adequadamente após realizar cirurgias. Olha que coisa. E esse médico, né, vou falar o Ignaz, que é mais fácil o nome dele, ele instituiu uma política exigindo que os médicos lavassem a mão com a solução de hipoclorito. Sabe aquela solução? Que inclusive foi ele que foi o criador dessa solução. Que elas lavassem a mão antes de examinar as pacientes. E aí a taxa de mortalidade caiu quase 10 vezes, né? Só que ele não sabia explicar as razões da eficácia desse procedimento. Então, por conta disso, a comunidade de medicina, naquela época, ignorou a política dele, ridicularizou e ele foi até demitido. E ele tentou reproduzir isso na Hungria, mas aconteceu a mesma coisa, ninguém acreditava nele. E ele teve um colapso nervoso e, infelizmente, ele faleceu numa clínica psiquiátrica. 10 anos depois, a sua morte, o médico Louis, eu acho que é Pasteur, que fala, que é francês, que foi quem criou o processo de pasteurização, inclusive, né? Ele provou a presença da bactéria 10 anos depois da morte dele. Ele provou isso. Então, a lição que fica para a gente nessa parte do livro, nesse capítulo, né? Que os experimentos, ele levam a novos insights, mas não possui uma teoria, se ele não possui uma teoria aceita de causa e efeito, corre o risco de serem recebidos com preconceito e rejeição pela companhia, pela cultura, pelas pessoas. Entendeu, Danila? Você que está aí pensando nessa questão de mudanças, enfim. Por outro lado, um bom entendimento da causa, confirmado com previsões testáveis, pode levar à aceitação à mudança, né? Quando os resultados de testes conflitam com a experiência prévia, o experimento ele precisa ser repetido. Então, o ideal na época, né, o senhor Semmelweis, ele não tinha esse conhecimento de que ele deveria validar essa hipótese dele, né? Ele ficou ali brigando com o conhecimento dele sem validação e acabou, infelizmente,
essa situação, esse final dele, né? Essa triste situação com ele, mas que depois foi conhecida, né? Pelo um outro inventor. E achei isso bem interessante, até por conta dessa história que fala aqui no livro, e por isso eu trouxe aqui para vocês. E porque no cerne desse livro ele está bem concentrado nessa questão de validar hipótese, né? Você precisa, não é simplesmente tem uma ideia, né? Principalmente nós mulheres adoramos ter ideias, né, meninas? Vamos, eu tenho uma intuição, né? A gente age muito pela intuição, né? O que é bom também, óbvio, né? Mas esse estudo, esse estudo dessa pessoa, desse reconhecido, né, autor, ele apresenta e valida que não é só intuição, né? Principalmente se tratando de negócios. O capítulo 5º é o estudo de caso da empresa Booking. Sabe a empresa Booking, que a gente conhece? De reservas, de hotéis e tudo. É o caso dela, e ele conta no detalhe todos os experimentos que eles fizeram. O capítulo 6 é como transformar a empresa em uma organização de experimentação. Inclusive tem figura, acho que eu até marquei aqui, se eu não me engano. Peraí. Se eu não marquei, depois eu procuro. Eu tirei uma foto para mandar para vocês, eu vou colocar lá no grupo. Ele mostra como as fases de você transformar uma empresa numa cultura de experimentação. Deixa eu pegar a foto aqui para eu poder falar para vocês. Eu tirei e não mandei. Eu vou colocar lá no grupo agora para vocês verem. Legal. Mandei lá no grupo para vocês darem uma olhada depois. Os estágios para se tornar uma organização de experimentação. Então, começa com a conscientização, passa pela crença, comprometimento, difusão e, então, a incorporação. Se alguém pegar esse livro e numa empresa que tiver com expectativa mesmo de querer mudar a cultura para uma cultura de experimentação, pegar um responsável e esse livro dá muito bem para aplicar essa cultura. É bem interessante, está muito bem explicado e é fácil de entender. Se vocês, se tiver alguém na companhia que vocês acham que devem ler, eu super indico, porque sensacional. Ele, 7 e último, mostra justamente o comportamento e mito das pessoas que não se simpatizam com a cultura de experimentos e inovação. Então, ele dá um exemplo dessas pessoas que sempre tem, né? Quando a gente fala em mudança cultural, em transformação, né? Tem lá as pessoas, os prós, as pessoas que estão adeptas, que querem fazer, querem aceitar, né? E aquelas pessoas que não acreditam, né? E a gente precisa respeitar, porque são pessoas que têm as suas crenças e, por conta disso, tem, né, uma limitação em aceitar as mudanças, né? E aí ele traz, então, essa forma de como trabalhar com esses modelos de pessoas, como você conduzir para que você tenha um pouco mais de êxito nesse sentido com esse grupo de pessoas. Então, assim, resumo, a minha opinião, resumo do livro, para quem curte estatística, métodos Lean, para quem gosta de modelo de gestão, de cultura organizacional focado em inovação, eu super indico. Eu até coloquei, enfatizei isso no meu post, porque, de fato, é bom para isso. De repente, se alguém acha que, né, tem outra pegada do livro, ele é nessa linha. E é super fácil também de compreender. E, principalmente, se você precisa impulsionar a cultura da sua empresa e tem dificuldade na participação dos líderes e da equipe, o conteúdo ele vai fortalecer a sua abordagem. Você pode ter certeza que ele vai te dar base, estudos, né, de pessoas renomadas para que você consiga seguir influenciando a companhia para que siga nesse sentido de experimentação. Esse é o resumo do livro. E tem aqui um trecho de um capítulo, do capítulo 4, que eu achei bem interessante e eu quero comentar com vocês. Mas antes de falar dele, eu passo a palavra, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer algum comentário do que eu apresentei.
E Gi, olha, olha, eu já me arrependo de não ter lido. Nossa, porque tudo que você passou agora no resumo do livro é muitas vezes vivenciado na empresa, né? E na Colep, você já conhece um pouquinho da Colep, a gente está exatamente nesse momento de mudança de cultura, de crenças, enfim. Foi muito importante, fiz algumas anotações aqui que você falou. Cheguei agora em casa, né? Agora que eu peguei o caderno. Mas pelo que você falou, vai ser muito importante para mim, enquanto profissional, para poder aplicar lá na empresa. Muito bom. Aí, você está na área do RH, né, Danila? Você mantém na área do RH? E você tem Sim. alguma equipe lá, algumas pessoas voltadas para inovação ou não? Não, equipe não. O que a gente faz, o que eu faço com o time do RH, é a gente sempre pensar de forma estratégica e trazer inovação tratando-se de RH, de processos de RH. A gente tem equipe de inovação na Colep, mas não fica no Brasil, fica em Hum, Portugal, que trata exatamente de inovação, enfim, né? Eles ficam com toda essa parte. Mas a gente está passando por uma troca de diretoria, onde a gente tem uma mudança drástica de forma de trabalhar. sim. Então, totalmente uma mudança de cultura, totalmente. Bom, você sabe o que é isso, né? O que é vivenciar uma troca de diretoria. Então, trabalhar com essa mudança, trabalhar com o que vem, trabalhar com até o próprio gestor, né? Vem muito de encontro que o que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou ter que ler esse livro o mais rápido possível. Eu acredito que sim, mas veja bem, né? É, ele, ele vai bem assim no tema mais prático da experimentação, né? Ele tem o capítulo que fala dos comportamentos, como você convencer, influenciar, legal, mas é uma parte, tá? Só para você entender. Né? Tá. Todo momento, se você folhear o livro, você vê que tem assim bastante tabelas, figuras, análises. uhum, Então, ele é mais para o lado Hum, técnico da coisa, né? Mais na prática mesmo, do que na teoria da abordagem cultural comportamental. Só tá. para. Mas se você precisa, de repente, colocar como sendo como sugestão, né, para a equipe ler ano que vem, sabe? Se vocês tiverem que fazer uma mudança interna, ajuda, com certeza, sempre ajuda, né, a renovar, a abrir a mente. Acho que vale a pena. Alguém mais, Sim, meninas? muito bom. Luana, Jane, Tati? Sim. eu, eu até marquei aqui uma parte aqui do capítulo 2 que me chamou a atenção, e aí você até chegou a comentar agora sobre, dentro da empresa mesmo, tem muitas pessoas que não são adeptos, né, à mudança, à cultura, à experimentação, né? E aí no capítulo 2 vem o CEO da Amazon. A Amazon, ninguém imagina que a Amazon fracassa tantas vezes, né? E aí ele fala, né, tem uma parte aqui que cita que ele fala em uma carta aberta anual, que ele explica que a Amazon, ele acredita que é o melhor lugar do mundo para se fracassar. Temos muitas práticas nisso, e o fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis. Para inventar, é preciso fazer experimentos. E não é um experimento se você sabe de antemão que vai dar certo. A maioria das grandes organizações diz que adora a ideia da invenção, mas não está disposto a aceitar a série de experimentos fracassados necessários para chegar lá, né? Então, hoje, às vezes, a empresa ela tem medo de fracassar e deixar de ser uma empresa de sucesso, e aí esse livro, ele realmente, ele vem mostrar que muitas empresas hoje são grandes empresas, empresas de sucesso, reconhecidíssimas, e quantos fracassos, né, eles tiveram, e esses fracassos fizeram que eles se tornassem uma grande empresa, né? Não é? Eu achei, até a parte que eu li até o momento, assim, que eu estou chegando no capítulo 5, e eu estou achando muito interessante. Obrigada, Luana. Muito bom. Muito Nada. bem colocado. Bom que você explicou essa parte para as meninas, para dar mais uma visão um pouco mais profunda, né? É isso, meninas. Por mim, eu ficava aqui falando um pouquinho mais, me aprofundava, mas
prometido, promessa é promessa, 18h32, um resumo, conseguiram captar? Foi legal? Valeu? Legal, Valeu. Enfim. Eu só ia comentar, na minha área não se permite assim muito, não tem muito espaço para isso. Eu entendo pelo que você falou, tem muito a ver com inovação, né? Com testes de produtos ou aplicações de novos conceitos, né? A área financeira é sempre preto no branco, né? Não se permite errar. Não é que não se permite errar, mas não tem muito espaço para essa questão de inovação, tanto quanto teria numa aplicação de novos produtos, enfim, o que eu imagino, né? Mas um ponto que eu achei interessante, que vocês comentaram, né? Até a Luana comentou da questão da Amazon, eu acho, é uma questão de mudança cultural, né? Porque quando né, que vocês comentaram, quando abre esse espaço para experimentação, você tem que abrir um outro espaço que é para aceitação do erro, né? Que é o que ele comenta aí. Então é uma questão de mudança cultural mesmo, porque eu acho que é difícil algumas empresas, assim, talvez como a Amazon seja, de aceitar. Eu tentei, não deu certo, né? Muitas vezes o erro é incriminado, né? E aí limita as pessoas, a criatividade, o poder criativo das pessoas pelo medo de errar, né? Assim, não li o livro, mas o que vocês comentaram. Então, qual é a ideia inovadora que você queria? É isso aí, deu para ver. Viu? Fracasso, fracasso, fracasso. E aqui ele está falando, Tati, essa sua colocação, fracassos e erros são coisas diferentes. E ele explica, ele enfatiza muito bem isso, o quanto é importante, né, a mentalidade voltada para a aceitação do fracasso dentro de uma cultura de experimentação. Exato, não se limita às pessoas, né? Porque a cultura da experimentação são pessoas, eu entendo, né, que parte de ideias, de novas ideias, né? De pessoas avaliando essas ideias e existe uma possibilidade de não dar certo, né? Então, é aceitar também e não limitar, depende como não deu certo, você pune, não vai mais acontecer, né? E não, limita é aceitar o resultado, né? Você precisa aceitar o resultado. No livro, ele comenta vocês estão falando da experimentação, área de inovação, enfim, mas ele comenta alguma coisa no sentido de que as áreas de uma organização, elas estão livres para experimentar, para inovar, não no sentido somente de produto, como a Tati acabou de comentar. Ele comenta alguma coisa nesse sentido ou não? Sim, ele fala ele fala de modo geral, ele ele dá exemplos específicos, mas a abordagem é sempre de modo geral para você poder fazer qualquer tipo de mudança dentro de qualquer área. Então, você pode, por exemplo, dentro da área de recursos humanos mesmo, fazer experimentos através de pesquisas, por exemplo. Dá muito bem para você fazer através de pesquisas, lançando alguma ferramenta no digital para os colaboradores provarem para ver a aceitação. Ele dá um exemplo de um banco, por exemplo. Posso avançar? Vocês precisam sair? Posso concluir com esse exemplo? Pode. Tem um exemplo de um banco, agora não me recordo qual, eles queriam reduzir a percepção do tempo de espera, na fila de espera do caixa do banco. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram uma TV para poder avaliar se a percepção do tempo de espera reduzia, colocando uma TV ali para as pessoas assistirem. E aí eles faziam pesquisa, sempre pesquisando, né? Uhum. E aí, na hora, né, a gente de RH, a gente sempre começa a conectar. Eu fiquei pensando assim, nossa, dá para fazer alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, refeitório. Hoje está meio, o pessoal não voltou, nem todo mundo, mas alguns sim, né? Você está ali, de repente, dentro de uma área, de um refeitório, de um restaurante, aguardando, você pode colocar alguma coisa na fila ou lá dentro mesmo para o ambiente ficar melhor, se de repente você está tendo um índice de reclamação, por exemplo, não está sendo muito legal, a satisfação está baixa, então, sabe? Você pode testar, eu vou mudar, de repente, o layout do refeitório. Estou dando um exemplo, tá? E é responsabilidade do RH cuidar dessa parte, né? Para promover o melhor bem-estar. Então,
dá assim para você, nesse sentido também, aprender para fazer essas mudanças. Entendi. Muito bom. Bom, é isso. É isso. Então tá, então vamos ao Soft Skills, né? Volume 2. Vamos, Júlia, já foi hoje, hein? Oh, muito obrigada. Que legal. Então tá bom, meninas, vamos nessa. Então, dia 20, agora tem uma live com a autora, às 4 horas da tarde, é o único horário que ela tem, infelizmente. Espero que vocês consigam, se vocês tiverem home office ou conseguir dar uma escapada no escritório, enfim, de acordo com a agenda de vocês. A live é sempre rapidinho, né? Um bate-papo. E aí eu vou tentar ainda ver se antes do Natal a gente consegue falar um pouco do Soft Skills, volume 2. Okay. Tá bom? Muito Depois eu bom. mando para vocês como vai acontecer aí 2022. Espero que vocês possam continuar no projeto comigo. Nossa, Vou torcer. Certeza. Sim. Então, um beijo para vocês. Tchau. Obrigada novamente Tchau. pela companhia, pela confiança, pela participação, parceria. Um beijo. Boa noite para vocês. Obrigada. Tchau, Boa boa noite, Obrigadão. gente. Tchau. Obrigada, Gi. Até a Tchau, próxima. meninas. Tchau.